Estamos de volta e hoje o nosso tema é osteoporose, com várias participações aqui no nosso WhatsApp. É assim que eu gosto, hein? É assim que o programa fica bacana, quando você liga não, né? Manda sua mensagem para cá, faz a sua pergunta e a gente pode compartilhar aqui com os profissionais. Sobre suplementação, é comum hoje a gente chegar nas farmácias e mesmo nas academias e vermos indicação de uma série de cápsulas de suplementação de cálcio, magnésio, vitamina D, ômega 3, etc., que fazem essa suplementação. Essas cápsulas poderiam ser consumidas assim indiscriminadamente, Bruno? Não, né? Tem muitas coisas ali que fazem parte do nosso metabolismo. São substâncias que a gente tem no corpo, mas não significa que, pelo fato de a gente tê-las, que eu preciso suplementá-las. Primeiro, a alimentação deve ser priorizada. Então, eu proponho ao paciente primeiro conseguir isso na base do alimento, né? Diminuindo a ingestão de alimentos processados, né? Aquele negócio, desembalando menos e descascando mais. Isso vai ser bom para ele, não é? Na hora que eu consigo atingir meta de cálcio satisfatoriamente com isso, mas se eu não consigo, eu vou dar para ele comprimidos, suplementos. Então eu tento suplementar o mínimo possível. E nessa hora eu acho que o suplemento isolado é mais interessante. Se for suplementar, é o cálcio. A vitamina D é um outro agente que ajuda, né? Mas eu não sou a favor do uso indiscriminado de suplementos, eu sou a favor do uso indiscriminado de alimentos. Até porque eu acho que existe muito aquele pensamento, vai ser eliminado, vai ser excretado, e não é bem assim, né? Até porque hoje existe um uso tão indiscriminado de suplementos de diversas naturezas, de origens às vezes até obscuras, né? Que contém elementos que nem sempre estão descritos naquelas fórmulas, né? Então, isso pode acabar colocando a saúde daquela pessoa em risco, né? Então, eu concordo com o Bruno que a gente tem que fazer uma suplementação quando tiver indicação, de maneira bastante individualizada, sob orientação, né? Não sair realmente usando sem uma orientação adequada. E tem aqui também uma pergunta da Simone. Obrigada, viu, Simone, pela sua participação. Muito bacana saber que a gente está chegando, que a gente está ultrapassando as nossas fronteiras. Boa noite, eu sou Simone e vejo o programa pela internet em Santiago do Chile. Minha pergunta: como prevenir de maneira mais efetiva essa doença com incidência tão assombrosa para as mulheres? Faltam políticas públicas, como, por exemplo, campanhas de alimentação saudável? De certa forma, a pergunta anterior mostra que sim, né? Eu acho que é tão fácil se aprender qual seria a dose de cálcio ideal que isso podia ser ensinado na escola. A criança saber fazer essa conta, saber que alimento tem, que alimento não tem, qual é necessário, talvez ensinar a avó dela. Então, dá para fazer sim, é possível, acredito que já tem assim, né? O governo também já teve algumas medidas que garantiram um exame, por exemplo, pelo SUS, de densitometria. É previsto pelo SUS. Não são todos os locais que a rede pública dispõe desse exame, mas tem políticas públicas, por exemplo, de níveis de vitamina D recomendáveis nos alimentos, que também ajudam nisso. Então, são várias ferramentas que já existem, são praticadas, mas têm se provado ainda insuficientes para a nossa realidade. Então, à medida que esse problema for ficando mais importante do ponto de vista econômico para os governos, acredito que nós vamos começar a ver uma investigação mais em massa da população, propostas de alimentação ou até de suplementação quando necessário, né? A política pública mais intervencionista. Mas, do contrário, é mesmo a informação. Esse dia da osteoporose, esse mês, né? Ele é feito em algumas parcerias também com entidades nacionais. Então, já é uma tentativa de levantar sobre o tema. Né? Mas nós temos uma dificuldade de fazer estratégias preventivas, porque nossa urgência
ainda consome muitos recursos em saúde, né? Sim, quer completar? Sim, eu acho que até a gente havia comentado sobre isso, a questão da disponibilidade do exame, né? A gente, no primeiro bloco, se não me engano, havia falado que muitos pacientes acabam descobrindo ou tendo o seu diagnóstico a partir do momento que ele tem uma fratura. Então, acaba que você conseguir ter acesso ao exame para dar diagnóstico no momento precoce, antes de realmente aparecer a consequência da doença, seria ótimo. E a gente sabe que nos grandes centros, nas cidades de maior porte, não é tão difícil ter acesso, mas a gente sabe que no interior, cidades pequenas, que o acesso não é tão bom assim. E é claro que a política de prevenção acaba ficando comprometida. Tem indicações de se fazer o exame, tem as faixas etárias adequadas para se fazer como forma de rastreio, mas nem sempre isso é possível, dada a indisponibilidade do exame em determinadas situações. O Bruno lembrou, né, do dia que é lembrada, que é feita a conscientização, é mundial da osteoporose? É mundial, uma campanha de combate à osteoporose. Que é 20 de outubro. Então, portanto, estamos no mês de combate, né? No mês de refletir sobre esse assunto. Só que aqui no programa a gente entende que a gente não precisa de uma data. Sempre é tempo de discutir esses assuntos. Sempre é tempo da gente falar do que é importante para os nossos telespectadores. E por falar em telespectador, temos mais uma pergunta aqui da Natália Tosati. Excelente programa. Muito obrigada, Natália. Ela gostaria de saber se a osteoporose tem cura. Tem cura? Na verdade, ela tem tratamento. Cura, não. Né? Então, a partir do momento que você tem um diagnóstico de osteoporose, você começa a tratar através de várias medidas, sejam medicamentosas ou não medicamentosas, justamente para ter um controle. Esse controle é justamente no sentido de melhorar a força, a quantidade de cálcio dos ossos e assim reduzir o risco de fratura, que é a maior consequência que a gente quer evitar. De fato, nem sempre quando você trata osteoporose, o seu objetivo é normalizar o exame ou normalizar a massa óssea. Não, isso nem sempre é possível, aliás, na menor parte das vezes. Mas quando você trata o paciente e assim você reduz a chance de fraturas, talvez esse seja o objetivo principal, obter um controle e reduzir a chance de aquele paciente fraturar, quebrar algum osso, quadril, vértebra, qualquer que seja. Então, qual que é o tratamento para osteoporose? São vários. Vamos considerar que cálcio e vitamina D não seja um tratamento, que seja um para-casa de todos. Então, pronto, já resolvemos a grande parte. Daí para frente eu vou ter remédios de diferentes classes terapêuticas, dos que trabalham inibindo a perda e de uns que até estimulam o ganho de massa óssea. Fáceis de acessar, tem na farmácia popular, tem no SUS, né? Tem também os remédios mais caros, com custo mais elevado, que às vezes você tem que conseguir com a ajuda do governo, né? Na maioria das vezes. Aqui em Minas, a Secretaria de Estado de Saúde costuma fazer a entrega desses medicamentos para alguns pacientes. Eles já são, né? Exatamente, existe já todo um processo dentro do SUS de quais são os medicamentos liberados para a osteoporose. É possível fazer aquele laudo de alto custo e obter, se não todos, grande parte deles, dos que existem, né? Então, quando não consegue, você pode recorrer ao SUS federal, né? Porque aí tem a Constituição que garantiria... O Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, tá? Bom, de qualquer forma, esse tratamento que causa pânico nos dentistas é a turma dos bisfosfonatos, né? É essa que a gente quer usar, mas vamos usar pouco, o mínimo necessário. Não vamos usar para sempre, sem meta. Então, explica novamente, né, o que acontece, porque o Flávio falou, explicou, mas pode ser que ainda tenha sobrado alguma dúvida, ainda mais agora que você falou esse nome aí. Difícil, que as pessoas não conhecem. É a turma do alendronato, não é? Tem os primos que nem tem aquele remédio do omeprazol, pantoprazol, né, esomeprazol, que tem assim vastatina, rosuvastatina, atorvastatina, não tem? Também tem uma família, que é a dos bisfosfonatos, que é o alendronato, risedronato e bandronato.
Você pode usar ele uma vez por semana, um comprimido, ou uma vez por mês. Tem outros que são injetáveis a cada 6 meses, injetável. Então, tem uma escala que você começa desde aquela primeira abordagem, que é o ideal, chegar cedo, até aquela paciente ou paciente mais complicado, que é quando você já precisa de um remédio mais forte, tá? Todos têm seus efeitos colaterais, o mais temido é esse dos dentistas, mas felizmente ele é mais temido do que realmente ocorre. Nesse caso, a gente cede para a intervenção cirúrgica, porque ela é uma intervenção aguda, o nosso tratamento crônico, então a gente prefere dar vez à intervenção aguda, para depois tratar o nosso, que aí eu preciso de 2 anos, 3 anos, então soluciona primeiro essa questão cirúrgica, dentária no caso, para depois a gente fazer o tratamento, né? Acho prudente. Existem diferenças de tratamento para homens e mulheres ou não? Os homens não vão poder tomar os hormônios, né? O hormônio é o melhor remédio para o osso, porque ele não deposita, ele não dá esse problema da osteonecrose, né? Ele cria um osso saudável, um osso que é elástico e não um osso que é um galho seco, né? Então, o hormônio realmente é muito bom. Então, quem pode usar, que não tem contraindicação, se beneficia. Por isso que o ginecologista está aí, na hora do climatério, antes de oferecer os bisfosfonatos, você pode oferecer os hormônios, desde que a mama dela permita, os vasos sanguíneos permitam por conta da trombose, não é? A história familiar, enfim, todas aquelas restrições, né? Então, quando casa o medicamento com a pessoa, aí sim você pode prescrever hormônio. Do contrário, é os bisfosfonatos mesmo. Muito obrigada pela participação de vocês, excelente programa. E por hoje é só, nós agradecemos a sua companhia e semana que vem tem mais de Bem com Você inédito. Eu espero você até lá. Tchau, tchau.